Boa noite, graça e paz, que o Senhor nos abençoe nesta noite, abençoe a você e a sua família. Estamos aqui hoje apenas pelo canal do Facebook da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Esperamos que Deus abençoe ricamente a sua vida. Conosco, o reverendo Weber, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana. Boa noite, reverendo. Boa noite. Nós vamos iniciar com a leitura da Palavra do Senhor, Salmo de número 133. Convido você a abrir a sua Bíblia, a usar o seu aplicativo, se for o caso, e acompanhar conosco essa leitura. Pode fazê-la em voz audível, Salmo 33. Faremos a leitura de maneira responsiva dos versos 1 até o verso de número 22. A Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Esperamos na misericórdia do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Convido você na sua casa, no seu trabalho, a também dirigir a sua oração neste momento ao Senhor, rogando ao Senhor que derrame sobre nós, sobre esta nação, sobre o seu povo, a sua misericórdia. Oremos. Bondoso Deus, Tu és grandioso, a Tua palavra diz que o Senhor olha dos céus, que o Senhor vê todos os filhos dos homens, que o Senhor contempla todas as Suas obras. E nós entendemos com isso, Senhor, que os Teus olhos estão sobre nós neste exato instante. E nós queremos, ó Deus, o Teu favor, Senhor. Queremos suplicar que a Tua misericórdia, que a Tua graça, sempre abundante, sejam renovadas sobre a nossa vida. Que o nosso coração, ó Deus, se exulte e jubile na Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus presente, é o Deus que cuida, é o Deus que preserva, o Deus que tem abençoado esta nação, Senhor. Sim, colocamos tudo isto diante do Senhor, pedindo também, ó Deus, que Tu continue a dirigir, ó Deus, tudo aquilo que nós temos feito, que disto tudo, ó Deus querido, resulte glória, honra, louvor ao Teu santo nome, ó Pai. Abençoe as famílias que estão conosco neste momento, Senhor, que cada família seja abençoada pelo Senhor, abundantemente abençoada pelo Senhor, ó Pai. Que cada pai, cada mãe, cada filho, que cada ente de cada família, Senhor, sejam, ó Deus, tocado por Tua graça e misericórdia neste momento, ó Pai. Te louvamos com ações de graças, em nome do nosso amado Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Hino de número 19, o hino que exalta o Rei maravilhoso, sublime, em cuja majestade e glória nós nos alegramos. Nosso tema, o crente verdadeiro tem todas as suas ações dirigidas pela palavra de Deus. Tiago 1, 26, 27, vamos fazer essa leitura para dar início à nossa reflexão. O senhor inicia? O senhor pode fazer a leitura? Okay. Fique à vontade. Vamos lá. Convido a todos que estão em casa, abra também Tiago, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a boa palavra e perfeita do Senhor: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Como podemos descobrir se de fato somos praticantes da verdadeira religião? Reverendo, a gente observa que Tiago ele vai tratar desses pontos desde antes dos versículos que nós estamos vendo aqui, de que a religião que o Senhor nos chama, vocacionados para tal, ela é uma vida prática. E é interessante que a convocação para esta nova vida, para essa vida prática, é uma convocação feita pela palavra da verdade que nos gera,
e ela é chamada também de palavra viva. O tema que nós temos diante de nós é o crente verdadeiro. Eu acredito que ele tem todas as suas ações, que deve ter todas as suas ações, inclusive as ações religiosas, né? Há uma dicotomia em alguns ambientes cristãos que, por um lado, afirmam que o crente tem que ser piedoso, mas que ao mesmo tempo no restante da sua vida, fora da igreja, pode ver de qualquer maneira. É aquilo que nós já mencionamos algumas vezes, a distinção entre vida religiosa e secular, né? Em sagrado e profano. Acredito que não existe esta definição e precisamos lembrar disso. Não existe este negócio de vida religiosa e vida secular. O que existe é a vida cristã, e essa vida cristã ela se revela na prática da verdadeira religião, que é integral. Quais são as ações dos cristãos que devem ser pautadas pela palavra? A resposta é todas: sociais, familiares, profissionais, culticas, todas devem ser pautadas pelo mesmo princípio. Eles são nascidos de novo, são gerados pela palavra da verdade. Penso que é nessa direção que as Escrituras vai trazer para nós a orientação que a salvação não é, como dizemos aqui, dicotômica, é uma salvação do homem inteiro. O homem inteiro precisa ser redimido, e Deus faz assim. Talvez a gente volte um vislumbre lá para os mandatos criacionais do Senhor, o mandato espiritual, social e cultural. O Senhor redime o homem por completo e espera que então venha agir de uma forma íntegra, inteiro diante dele. Nós costumamos admirar os heróis da fé. Nós costumamos olhar para a história e relembrar grandes homens ou homens piedosos que serviram ao Senhor e que são considerados como exemplos de fé. E a esse respeito, nós temos uma história que é relatada no livro A Velhice. O grande orador Cícero, ele vai contar que um velho ateniense, ele entra no teatro lotado e não encontra ninguém entre os atenienses que lhe cedessem o lugar. Quando, porém, ele se aproxima de uma bancada especial em que se achavam embaixadores de uma outra cidade, da Lacedemônia, estes embaixadores se levantam, dão lugar ao velho, que se assenta no meio deles. E toda a assembleia ali no teatro, no anfiteatro, eles começam a aplaudir o gesto dos embaixadores. A ideia é, eles reconhecem que foi um gesto bastante honroso, mas eles próprios não fizeram. Aplaudem o que não fazem. Durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, nós também tivemos algo parecido. E eu gostaria de chamar a atenção porque isso envolve um pouco a vida de nós cristãos. Os orientais, especialmente os japoneses, ao término dos jogos, eles limpavam a área em que estavam, eles limpavam os bancos, eles não deixavam lixo no estádio, né? Eles cuidavam para que o ambiente estivesse da mesma maneira que eles receberam. Por outro lado, se nós acompanharmos o resultado, por exemplo, das marchas para Jesus, é vergonhoso, a lixeira que fica para trás, né? O tanto de entulho que é deixado nas ruas, nas praças. E se nós formos trazer para o nosso contexto eclesiástico de igreja, reverendo, também temos algo a relatar. Por exemplo, é muito comum após os cultos alguém ter que ir colhendo copos descartáveis, papéis de bala, embalagens de comida, do salão que nós costumamos chamar de templo e do salão social. Isto para não falar da limpeza que de vez em quando precisa ser feita por baixo dos bancos da igreja, onde o pessoal costuma guardar chiclete, aquela goma de mascar. Se no lugar de culto nós fazemos isso, estendendo para nossas casas, talvez fazendo uma reflexão também, reverendo, seria aquele ditado popular: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, um pai que diz para o filho: olha, não mente, mentir é pecado, é do diabo. Mas de repente chega para ele telefona para ele uma pessoa indesejável, uma cobrança, alguém, e o filho atende. E aí ele vem e diga: não diga que eu estou. E aí de repente então o filho: olha, mas não estou entendendo. Normalmente o filho fala assim: o papai mandou dizer que não está. Mas Tiago, que é um homem profundamente preocupado com uma teologia prática,
com a vida cristã, ele vai tocar neste problema de maneira direta. Ele vai apontar que existe um risco muito sério de viver uma religião descomprometida com a realidade. Por um lado, uma religião mística, etérea, esotérica, puramente teórica, sem praticidade e sem resultado no dia a dia. E nós devemos lembrar que Tiago está falando para crentes, para quem já nasceu de novo. É cristão. Ele não está dizendo para um incrédulo, olha, você tem que viver assim. Ele está dizendo para o crente, veja se você realmente está vivendo assim. Só num segundo momento nós podemos aplicar isso para os crentes. Podemos dizer, olha, Tiago está dizendo que a fé deve ser vivida assim. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que sente-se motivado pelo Espírito de Deus a abraçar a fé cristã, você está disposto a viver desta maneira? E o interessante que o senhor disse aqui, reverendo, é de uma fé objetiva, uma fé que está fundamentada, alicerçada na própria palavra de Deus, uma direção que você vai tomar, mas não por causa do seu coração, porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso, ele pode se enganar e trazer caminhos para nós que não são caminhos realmente verdadeiros do Senhor, mas a palavra então vai orientar, e esse conhecimento da palavra nos chama para uma prática em todas as áreas da vida. Infelizmente, para muitos, culto é só ritual, é só liturgia, é só o senta e levanta 1, 2 vezes por semana na igreja. Mas Tiago chama-nos, crentes, a fazermos algumas perguntas para que nós mesmos as respondamos. Nós somos verdadeiramente religiosos? Como saber se somos realmente religiosos? Tiago aborda aqui 2 questões. A primeira é a questão do autodomínio, domínio da língua. Quem domina a língua domina o resto de todo o corpo. E, em segundo lugar, ele vai falar de uma vida que se expressa em santidade, em separação para Deus. E ele conclui que esta separação para Deus, essa santidade, ela vai resultar num comportamento ético para com os demais cristãos ou para com o próximo. Então, tudo na vida do cristão, de fato, passa por essa análise. Somos, de fato, cristãos? A nossa religião, de fato, tem impactado a nossa vida? Então, nosso tema traz as seguintes afirmações. Primeiro, o crente verdadeiro. E agora nós vamos parar de falar verdadeiro crente, né? Falar só crente, você já entendeu. O crente tem controle da sua língua. E não é fácil. Verdade, reverendo. É um membro tão, às vezes, acham ser insignificante, mas que traz, de certa forma, grandes prejuízos se a pessoa não tiver o controle dela. É cercado, conforme disse o reverendo Gelmário alguns dias atrás, né, é um órgão do corpo que de tão perigoso é, ele vem como uma cerca para evitar que ele extrapole, mas infelizmente ele é chamado na Bíblia inclusive de mundo de iniquidade, né, de fogo. É interessante que Jesus próprio afirma que a língua ela precisa ser controlada. Veja só o que ele diz, por exemplo, de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aliás, é a confissão de fé no Senhor Jesus, que é uma das evidências de salvação. Já imaginou se de repente cada homem tivesse que chegar diante de Deus no dia do juízo e ter aquelas palavras frívolas, torpes e sujas que profere durante toda a sua vida, expostas? Já vi alguns pregadores dizendo que seria assim o dia do juízo. Eu acredito que não, senão ia gastar metade da eternidade só julgando a humanidade. Mas lá naquele dia vai ser um dia de julgamento, de apresentação de veredito. Mas já imaginou se toda palavra fútil que a gente profere tivesse que ser apresentada num tribunal diante de numerosas testemunhas? Quão vergonhoso seria? O próprio Tiago também na sua carta, no versículo 19, ele vai trazer essa orientação antes de apresentar esse membro a qual devemos ter domínio. Ele vai dizer: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Normalmente é o contrário que acontece. Aliás, se fosse desta maneira normalmente, nós não precisaríamos de mandamento. O mandamento está aí para que nós adequemos a nossa vida. Tiago compara a língua com um cavalo fogoso sem freios, com um navio sem leme, que pode espatifar-se nas rochas ou em outro navio, com uma fagulha que incendeia uma floresta, uma fonte contaminada, árvore que produz frutos venenosos, com um mundo de iniquidade e com uma fera indomável. E o próprio Jesus afirmou que a língua revela o que está dentro do nosso coração. De maneira que uma língua controlada vai significar um corpo controlado. Veja o que nos diz Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É interessante que um dos piores pecados, talvez, que nós encontramos assolando a igreja é o pecado da maledicência, que é o uso da língua. Exato, reverendo. A gente me faz lembrar aqui agora do primeiro momento que aconteceu tal pecado. Depois da queda, a gente vai ver Adão falando e tratando a sua esposa de uma forma totalmente agressiva. Primeiro, no capítulo 2, a gente vai ver que ele vai olhar para a esposa: olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É algo, um poema belo que ele faz e reconhece a beleza. Depois da queda, o Senhor pergunta: quem fez pecado? Foi a esposa que tu me destes. A língua não freia. E ali com a língua ele está condenando a sua mulher à morte, porque o mandamento era: no dia em que comer, você morrerá. Então, de certa maneira, Adão está dizendo assim: mata ela, a culpa é dela. E, na verdade, o pacto havia sido feito com ele como cabeça, e a responsabilidade era de ambos. E é interessante que este mesmo órgão que pode ser tão mau, ao mesmo tempo ele é também um instrumento para louvor da glória do Altíssimo, se bem usado. Por isso a necessidade de controlá-la. Eu considero que a maledicência tem sido um dos pecados preferidos do ser humano. E infelizmente na igreja, em vários momentos, não é diferente. E é preciso que nós lembremos que esta prática, que o mau uso da língua, ela é tão perniciosa que na Bíblia ela é comparada a um atentado contra a vida de alguém. Lá em Levítico 19:16, é um livro da lei, é dito assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. E aí o Senhor conclui: eu sou o Senhor. Ou seja, eu estou vendo, como nós lemos no Salmo de número 33. Então, religião verdadeira pode ser comparada com ritual? Penso que não, reverendo. A Bíblia não nos dá esse respaldo. E é interessante também trazer a orientação que não é cuidar só desse membro, né? Talvez a pessoa fale assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortá-la. Não faça isso. Não é esse membro que está trazendo talvez as maldades. Jesus vai trazer qual é a fonte que utiliza então esse membro. É uma expressão do coração. A mesma coisa que nós falarmos de coração. O coração na Bíblia não se refere, em muitos casos, obviamente, não se refere ao órgão que bombeia sangue, mas ao princípio da vida. Então, quando é dito que a língua revela o que está no coração, está dizendo que aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, revela aquilo que nós temos dentro de nós e que nos caracteriza como indivíduos. E Paulo afirma, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele afirma que por causa da graça de Deus, esta tendência à iniquidade pode ser debelada ou pode ser controlada. Ele diz que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, que a graça de Deus se manifesta educadora para que os homens reneguem a impiedade, para que reneguem as paixões mundanas e para que vivam a verdadeira religião, que para Paulo significa viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, mas esperançosa, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e
Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Isso vai gerar um estranhamento. Quando o crente vive como crente, isso gera um estranhamento. Verdade. A gente vai ver também nessa direção de que se a sua língua pode ser considerada um termômetro. Se ela se encontra com palavras que não agrada, que não traz palavras redentivas, você pode saber que não é o problema da sua língua, desse instrumento, é o problema do coração. É algo que se encontra no coração, que precisa ser analisado, e nós, como cristãos, sabemos que faz parte disso, então, essa análise, essa exortação a vivermos uma vida cristã. Reverendo, e o mundo nos pressiona ou pressiona os cristãos a fazer mau uso da língua? Eu acho que sempre. De que maneira? Reverendo, a gente vai ver essas formas que o mundo vive, talvez criando uma autoimagem errada do homem e trazendo certas respostas para os problemas correntes do dia a dia. E a gente vai ver que a pessoa então usa de forma errada conforme a doutrina do mundo. E aí somos chamados para viver não a doutrina do mundo, mas a doutrina do reino de Deus. Isso quer dizer então que um dos grandes riscos que o cristão corre em sua vida religiosa é de adquirir uma cosmovisão mundana, é de passar a pensar como o mundo pensa, de passar a agir como o mundo pensa, agir como o mundo age e esperar as mesmas coisas que o mundo espera. E Paulo nos diz para não deixarmos que isso aconteça conosco lá em Romanos 12:2. O mesmo sentido em que a Escritura afirma que bem-aventurado é o homem que não toma a forma do mal que o circunda. Ou seja, o nosso falar, ele tem que refletir um coração cheio da graça de Deus e não um coração cheio das iniquidades do mundo. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que preferiram o caminho do mundo. Um exemplo que a Bíblia nos conta é de Demas, cuja principal característica é amar o presente século. Sim, trazendo essa reflexão, a gente pode ver que todos os cristãos precisam ter vigilância nessa área. Quando Jesus também vem trazer a orientação do Sermão do Monte e traz a exposição de uma cultura do reino de Deus, é algo que traz aos corações dos discípulos, daqueles que escutam, algo que diz: olha, eu não consigo, não dá. Mas a gente vai ver que é o próprio Cristo que orienta e dá o sustento aos discípulos para que possam viver a cultura do reino. Por isso o Senhor Jesus os adverte de que eles seriam perseguidos, que seriam odiados, e não apenas em Israel, mas entre as nações. E qualquer tentativa de conformismo, guarde bem isso, qualquer tentativa de conformismo com o mundo vai gerar duas situações, ambas muito ruins para o cristão. Primeira, você vai desagradar ao seu Senhor na tentativa de agradar ao mundo. Jesus diz isso em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Esse é o primeiro problema, você vai desagradar a Deus. E eu acredito que não é propósito do cristão desagradar ao Senhor. O segundo problema, que também é grave, é que o próprio mundo vai estranhar o fato de você, cristão, agir como eles. Não é a sua especialidade, não é a sua natureza. Então, quando o mundo vê você agindo como eles, vai olhar para você e vai dizer: ora, mas ele não é cristão? Não é esse que estava na igreja outro dia fazendo louvores ao Senhor? Como pode? E o mundo não vai te receber como um dos seus. Ele vai fazer de tudo para que você se afunde cada vez mais no pecado, zombando de você. Então não se deixe formatar pela forma do mundo. Uma outra característica que nós temos aqui sobre essa vida cristã, sobre essa vida pautada pela palavra, ou como Tiago chama de verdadeira religião, é que o verdadeiro crente tem compaixão pelo seu próximo. Verso 27 diz assim, Brando: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas que tipo de teologia é essa? Nós temos algumas correntes teológicas hoje que chegam a afirmar que a mensagem de Jesus é cuide dos pobres. Essa é complicada, porque não é essa a mensagem de Jesus. Talvez a gente iria até a mensagem de Francisco de Assis, que até trouxemos aqui uma citação, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não é nesse sentido. A mensagem do Senhor é a mensagem objetiva revelada para nós. Essa é a mensagem que devemos focar, trabalhar as nossas mentes, as nossas emoções, os nossos corações, para que a gente possa resolver de formas redentivas os conflitos do dia a dia. Mas há uma expressão, aí sim, uma expressão da nossa fé na palavra, em Cristo, que traz então essa manifestação de ajudar o outro. Então, se nós tivéssemos que definir o conteúdo da fé, eu diria, nós precisamos anunciar e crer naquele que morreu na cruz para salvar pecadores. Precisamos entender que a verdadeira religião, o verdadeiro conteúdo da fé é Cristo crucificado, morto, ressurreto e glorioso para redimir aqueles que nele creem. E poderíamos nos alongar em uma série de definições, mas não podemos nos esquecer do Cristo na cruz, morrendo para salvar pecadores, o justo morrendo no lugar de injustos. Esse é o ponto. Mas a fé cristã se revela na vida do crente quando ele caminha nos mesmos passos que o seu mestre. A religião, na verdade, ela é a prática daquilo que nós aprendemos com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos olhamos no espelho da palavra e perguntamos, somos verdadeiros religiosos? Somos verdadeiros cristãos? Temos que olhar para o que o nosso mestre fez. Vejam só, Tito 2,14 diz que Cristo se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, ou seja, pagou o preço dos nossos pecados, que é o que nós mencionamos sobre a base da fé. Mas e o resultado disso? Para nos purificar para si mesmo, fazer de nós um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A fé não existe sem as obras. Jesus Cristo ele vai dizer para os seus próprios discípulos que quando eles mesmos cuidam de um dos pequeninos, está na verdade fazendo para ele mesmo. Então Jesus ele não rejeita essa ação que a igreja precisa realizar, mas é claro e óbvio que quando os discípulos estão com Jesus, eles estão aprendendo com Jesus para poder ensinar a igreja a palavra revelada. E logo no início da mensagem cristã, do início da mensagem da igreja em Atos, no capítulo 10, nós já temos esta lembrança do que Jesus fez como parte da mensagem da igreja. Se olharmos em Atos 2, vamos ver a igreja cuidando daqueles que têm necessidades, de maneira que na igreja não havia pessoas passando necessidade, havia pessoas com necessidades que eram atendidas pela igreja. Nós vamos ver em Atos 6 a necessidade de instituição de um grupo de pessoas que cuidariam daqueles que não tinham recursos. E em Atos 10, no meio de uma pregação, nós temos a lembrança de que Cristo andou por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curava enfermos, ressuscitava mortos, dava pão a quem tinha fome, enfim, ele andou por toda parte fazendo bem. E aí nós lembramos das palavras de Paulo: somos imitadores de Cristo? Ele nos chama para sermos seus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo. E nós temos sido. É bom pensar e entender também que é esse o chamado, essa é a vocação que o Senhor nos chama para poder realizar o nosso dia a dia. Ou seja, o nosso culto não ficou na igreja, no templo, em que nós estamos no período de quarentena. Agora, onde nós estamos também, precisamos realizar essa prática. Mas, observando as Escrituras e as regras em que Ele nos orienta, você vai ver, há coisas difíceis que o seu coração não consegue dominar, mas não é por isso que você vai dizer que não conseguindo dominar, que não conseguindo, você não vai perseverar,
você não vai ser perseverante em realizar e ser parecido com Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele vai trazer uma relação de manifestações dos dons. E uma das manifestações do dom do Espírito é misericórdia. E misericórdia é cuidar dos necessitados. Se olharmos no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, se olharmos ao longo de todas as páginas das Escrituras, vamos ver uma preocupação recorrente de Deus com os pobres, com os estrangeiros que não tinham propriedades em Israel, com os órfãos e com as viúvas. Esses cuidados se manifestam através de Jesus. Ele cuida de estrangeiros, cuida de uma estrangeira, cuida do funcionário de um estrangeiro, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, atende às necessidades dos pobres. Então esse imitar a Cristo não é a ideia de um evangelho que se expressa em ação social como resultado da fé, não é uma novidade, não é a tônica, não é o fundamento, é uma expressão da fé cristã. Também não é algo, vamos dizer, facultativo que o Senhor chama a sua igreja, não é algo que vou tirar o peso da minha consciência e vou ajudar aquele que está necessitado. Não é dessa forma que a gente precisa ver esse chamado que o Senhor nos chama. Tiago fala isso de maneira esplêndida no verso 27. Se você tem dúvida, se você quer uma pedra de toque, um padrão, para ver se a sua vida cristã está de fato expressando a sua fé, veja só o que diz o verso 27. Vou ler aqui de novo. Diz assim: a religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja, nós temos algumas expressões interessantes que envolvem o cuidado com o próximo e o cuidado de si mesmo, o cuidado consigo mesmo. Então, o verdadeiro religioso não pode ser, o verdadeiro cristão não pode ser egocêntrico, pelo contrário, tem que ser altruísta. Ele não é narcisista, não faz as coisas para o seu único e exclusivo prazer, ele não vive só para si mesmo, não vive recuado e preso no seu mundo, mas ele vive uma nova vida, ele vive a vida de Cristo. E o apóstolo Paulo afirma que isso aconteceu com ele. Em Gálatas 2:20 ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Aí você pode dizer: mas pastor, eu ainda estou aqui, eu ainda estou na carne. Paulo também, ele dizia: e este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Reverendo, leia para a gente, por gentileza, Filipenses 2, versos 5 até o verso 8, que é um texto que nos fala sobre o chamado do Senhor para que nós tenhamos o mesmo sentimento ou vivamos da mesma maneira que Cristo. Filipenses 2, versos 5 a 8. Olha, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vivemos a época da selfie, a época do mostrar-se. Dos muitos amigos, mas nenhum, né? E é interessante que alguns dias atrás, entre pessoas que não professam a fé cristã, houve uma discussão sobre alguns atletas famosos que têm salários astronômicos. Eles estavam juntando mantimentos e fazendo doações, e fizeram algumas fotos destas doações e estavam colocando isso nas redes sociais. E houve quem dissesse: olha, mas isso é errado, a Bíblia diz que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. E um desses que fizeram essas doações, eles disseram: mas nós fizemos e nós postamos
para incentivar outros a que façam o mesmo que nós estamos fazendo. Nesse sentido, eu acredito que esse chamado para imitá-los é correto e adequado. Eles não tinham obrigação alguma de atender a quem quer que seja, mas alguns gastaram verdadeiras fortunas, dinheiro que a gente não vê durante um ano inteiro, 2 anos, 3 anos, para comprar toneladas de alimento e fazer a doação. E muitos cristãos estavam reclamando porque eles estavam postando fotos disso. Acredito que o alvo não foi autopromoção, da maioria não foi. Mas Paulo diz que nós temos que ter este sentimento: coração aberto, mãos abertas, bolso generoso, deixar de lado um pouco, falar muito e agir um pouco mais. Amar de verdade, não apenas amar de palavra, mas amar de coração. E a gente percebe que na orientação que Tiago nos traz aqui, reverendo, é aquele que foi doutrinado, aquele que foi orientado como deve ser amado. Não é um amor platônico, não é um amor subjetivo, mas um amor revelado nas Escrituras, é capaz de agir dessa forma e precisa agir, na verdade, dessa forma. É um dever do cristão. E nesse dever a qual vamos ser chamados, em alguns momentos o Senhor vai nos tirar da zona de conforto, e vai tirar realmente, e devemos ouvir a voz do Senhor. Ontem eu soube de alguns pastores no interior, em cidades onde tem tido pouco ou nenhuma informação de infectados com essa doença que está agraçando aí o nosso país e o mundo. Alguns pastores, para não deixar de visitar os membros das suas igrejas, eles saíam de casa, com seu potezinho de álcool em gel e iam até as casas de alguns membros da igreja, assentavam-se ou na calçada ou no quintal, e os membros dentro de casa, ligavam o celular e ficavam falando com as pessoas, mas estava lá na casa deles, falando de uma certa distância. A ideia que esses pastores transmitem é: nós estamos aqui e nós não queremos que o nosso amor se expresse apenas em palavras, queremos de fato que vocês entendam que nós estamos expressando o genuíno amor cristão. E isso me faz lembrar uma época na história da igreja em que houve uma grande peste em Roma. Os nobres romanos fugiram rapidamente da cidade. Os cristãos permaneceram, e os cristãos cuidavam dos enfermos, deles e dos romanos. E numerosos cristãos foram infectados e mortos com a peste. Mas a sua ação foi de tal maneira marcante que muitos ateus, muitos incrédulos, inclusive um escritor que escrevia muita coisa contra os cristãos, ele afirma em um dos seus textos, vede como eles amam. Vendo os cristãos cuidarem dos enfermos, eles dizem: vede como eles amam. Eles se amam e amam ao próximo. Isso ficou marcado na história de Roma, e pouco tempo depois, o cristianismo vai se tornar a religião preponderante por causa da maneira dos cristãos amarem de fato e de verdade. Algumas perguntas para a nossa reflexão, para nós caminharmos em direção à nossa conclusão. O verdadeiro cristão tem as suas ações, todas elas, religiosas ou não, porque a vida cristã é uma vida integral, pautada pela palavra. Pergunte-se: você como cristão tem controlado o seu falar? Que conselho o senhor daria, reverendo, para os cristãos neste momento a este respeito? Reverendo, tem alguns que, quando a gente vai pregar, traz orientações nas Escrituras Sagradas, a forma, a conduta, e quando toca-se nessa questão da palavra, alguns vão dizer: olha, eu sou assim, não tem como mudar. Mas a Escritura Sagrada está dizendo para nós que sim, tem sim. O que deve ser analisado para poder mudar e frear esse membro tão, às vezes, impactante e destruidor, é trabalhar o seu coração e a sua mente pautado na palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo. Porque se você é crente e foi chamado realmente pelo Senhor,
a sua vida precisa ser mudada. E você também tem parte de responsabilidade nisso, para viver uma vida cristã, usando e usufruindo dos meios de graça que o Senhor Deus deu. Um cristão não pode dizer, eu nasci assim. Não pode. Eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim. A síndrome de Gabriela. O cristão não pode. Por quê? Porque nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que eram terrivelmente ímpias e ao encontrarem-se com o Senhor, serem encontrados pelo Senhor, mudaram. Para começar, podemos citar o exemplo de Jacó. Ao encontrar-se com o Senhor, ou ao ser encontrado pelo Senhor, ele tem a sua vida e temperamento mudados. Podemos citar o apóstolo Paulo. Aliás, podemos citar um rei em Israel que é considerado um dos modelos de impiedade, o rei Manassés. Um nome extremamente apropriado para o que ele era, um homem que se esqueceu de Deus. Mas após a sua conversão, ele faz todo o esforço para andar nos caminhos de Davi, seu pai, ou seja, nos caminhos retos, nos caminhos justos. O apóstolo Paulo era insolente, blasfemo, arrogante, perseguidor. E a partir do instante em que o Senhor o encontra no caminho de Damasco, a sua vida é transformada. Pedro era extremamente explosivo e falastrão, o Senhor muda. João, um homem de espírito explosivo, a ponto de ser chamado de Boanerges, filho do trovão, ele escreve cartas eivadas, cheias de amor, expressando um amor cristão profundo e transformador. Ou seja, é possível transformar. Você não pode dizer, eu nasci assim e vou morrer assim. Ou pode, se você ainda não foi gerado de novo pela palavra. Ou lhe falta o conhecimento das Escrituras Sagradas e está no leitinho ainda. E aí nós temos uma recomendação, reverendo, para não esquecer. Você vai expressar aquilo que você ingere. Exato. Segunda pergunta: como pode um cristão hoje viver vida santa no meio de uma geração tão má, tão adúltera, com tantas influências perniciosas? Reverendo, a gente olhando em João capítulo 17, quando Jesus vai interceder pelos seus discípulos, ele vai falar claramente, olha, não os tiro do mundo, mas os livra do mal. E depois, na orientação, Jesus vai mandá-los para o mundo. O que temos aqui? Nós não podemos ficar com medo do mundo. Não foi esse o chamado que o Senhor nos chamou para fazer, a nossa vocação. Devemos, então, talvez ir lá em Romanos, que nós lemos aqui, capítulo 2, versículo 2, buscar essa transformação de mente. E no mundo a qual nós vivemos, que sabemos que jaz do maligno, não há uma cultura do reino de Deus, devemos ser luzeiros, devemos ser o sal, para poder manifestar a cultura do reino de Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos, talvez até aguardando que o Senhor Jesus volte logo, digam, eu quero mais é que piore. Quanto pior ficar, mais perto está o retorno de Jesus. Mas aí você estará deixando de cumprir o seu papel como arauto do reino, como sal da terra e como luz do mundo. Uma terceira questão, especialmente nesses tempos de isolamento social, nós temos aí um crescimento muito grande do número de pessoas que perderam seu emprego. Isso vai implicar em necessidades inadiáveis, reais. Como pode o cristão hoje, especialmente numa época que tem muito explorador da boa vontade alheia também, mostrar-se compassivo? Penso eu, reverendo, o senhor pode também estar ajudando, mas saindo então da sua zona de conforto, que vai precisar sair, e a gente ver as necessidades. Talvez o primeiro ponto que a gente traz aqui é a necessidade material, a necessidade de recursos para a sobrevivência, mas a gente deve levar em consideração também que nessa quarentena há pessoas com necessidade sentimental, espiritual, que precisa também desse afago cristão. Há pessoas que não são cristãs que estão desesperadas, estão entrando num grande desespero de tristeza, estão na questão também de grande melancolia, e a palavra de Deus, a qual nós já temos, deve ser expressada a essas pessoas também. Então, há várias, vamos dizer assim, dificuldades que podem surgir diante dessa quarentena. Penso eu que devemos fazer estar assim como as virgens, com o azeite aceso,
ali e prontos para agir no momento que for necessário como cristão. É fácil? Não, não será fácil. Mas o próprio Tiago diz: se alguém falta sabedoria, peça ao Senhor que Ele a dá. Vivemos uma crise, vivemos um período de muitas dificuldades. Eu acredito que vivemos um período de grandes oportunidades também para a genuína fé cristã. E conversávamos pouco antes do culto sobre o que está acontecendo no mundo, sobre um restart econômico, sobre um restart geopolítico, sobre mudanças que vão acontecer. Eu acredito também que no meio de tudo isso, a igreja pode desempenhar um papel de bálsamo do Senhor, mas para isso ela precisa, em primeiro lugar, aprender a viver de maneira pura, reta, santa, viver a verdadeira religião, obedecendo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor fez, fazendo aquilo que o Senhor mandou que fizesse e colhendo os frutos que o Senhor vai dar. Esse é o desafio para a igreja cristã nesses dias de transformação social, nesses dias de profundas mudanças que acontecerão. Muitos vão desesperar-se e talvez jamais venham a se recuperar, mas muitos vão partir em busca de auxílio e a igreja precisa estar de braços abertos. Ainda não podemos estar de portas abertas o tempo todo, mas a igreja precisa estar de braços abertos, de corações abertos, de mente aberta, disposta a atender e a servir e dar a todos a razão da esperança, da fé que carrega no seu coração. Suas últimas palavras, reverendo? Bem, eu entendo que precisamos praticar a vida cristã. A prática da vida cristã é a extensão do nosso culto também ao nosso Deus. Sendo assim, precisamos conhecer mais ao Senhor. Primeiro, Tiago vai tratar conosco de nós mesmos, como é que está a nossa língua, como é que está o nosso coração, como é que se encontra o nosso culto ao Senhor, ele está sem mácula, sem mancha. Aí então, analisando a nossa vida e, vamos dizer, você e eu, consertando aquilo que precisa ser consertado, precisamos então expressar essa vida para o outro. Não é a expressão, primeiro, uma ação voluntária, uma ação social, e depois o culto ao Senhor, vamos dizer pessoalmente, que você vai expressar a Deus. Não, a expressão da ajuda social, na verdade, é aquilo que você já vive em comunhão com o próprio Deus. Vida piedosa resulta em amor ao próximo. Este é o ensino que Tiago nos traz, é o ensino que nós desejamos que seja aprendido e guardado pelo coração de toda a igreja. Se você quer saber se você tem a verdadeira religião, veja o que Tiago diz: viva desta maneira e viva na dependência do Senhor. Não é fácil, sabemos que não é, mas se fosse fácil, nós não precisaríamos do auxílio do Paráclito, da presença do Espírito Santo, e nós temos este auxílio. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 350. E na sequência o reverendo vai estar fazendo uma oração, concluindo esse nosso momento de estudo da Palavra do Senhor. Ao abrir
Bíblia, salvos gozo, ó Senhor, lendo pelo teu ensino, comunhão em santo amor, exultamos, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz, e gozamos, alegria, vida e luz. Amém. Oremos. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor pela a Tua palavra lida e exposta nesta noite. Agradecemos, ó Deus amado, porque a Tua palavra entra em nossas mentes, desce aos nossos corações e nos desafia, ó Deus, a vivê-la, a viver a cultura do reino, do Teu reino. Senhor, nós oramos nesta noite para que esta palavra, ó Deus amado, a qual confortou os nossos corações, conforte aqueles também que estão, ó Deus amado, neste momento em casa, participando deste momento, ó Deus, do estudo bíblico. Que a Tua palavra, ó Deus amado, venha a prosperar, trazer frutos para a glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Pai amado, que haja essa análise no coração. Há sim, ó Deus amado, como ter modificação de vida, modificação, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Que haja, ó Deus, um culto e uma extensão do culto ao Senhor nesses momentos em que nós estamos vivendo, de tal forma que não tenha mancha, não tenha mácula, mas seja, ó Pai, uma expressão da forma como o Senhor nos ensina a Te adorar. Assim também, ó Deus amado, que possamos sair da nossa zona de conforto e ajudar aquele que necessita também nesse momento. É a Tua palavra e pedimos sabedoria para que isso possa acontecer, sabedoria vindo de Ti. Abençoe, ó Deus, a cada um, abençoe a nós, nos dê uma noite, ó Pai, tranquila no Senhor e que possamos, ó Pai amado, estar descansando para o dia de amanhã, estarmos agindo como luz e sal nessa terra. Oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Você que esteve conosco através do canal do Facebook da Igreja Presbiteriana, da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, divulgue, passe o acesso para os seus amigos, para que eles também sejam abençoados. Continue conosco. Próximo domingo estaremos aqui, se Deus quiser, às 9 horas da manhã em Escola Bíblica Dominical e às 18h30 em culto solene ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e te dê um restante de semana abençoada, você e a sua família, e que te preserve de todo mal.